E aí, senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Eu demoro tanto pra gravar, cara, que quando eu volto eu não sei nem mais ligar a câmera, bicho. Calor do carro. E aí, pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Hoje nós vamos conversar sobre uma obra nacional, literatura brasileira contemporânea, pegando o ritmo aí do Torto Arado, que foi o último vídeo aqui do canal. Se você não deu uma olhada ainda, dá uma passada por lá que o vídeo tá bem interessante. Hoje a gente vai conversar sobre o Marrom e Amarelo, do Paulo Scott. Esse livro aqui, ó. Marrom e Amarelo, que tem essa capa bem interessante, que ela continua aqui atrás. Vocês já devem ter ouvido falar, é um livro muito massa, tem muita coisa interessante para falar sobre ele. Vamos lá. Vocês já repararam que os grandes livros, normalmente acontece assim, os grandes livros são aqueles que olham para o próprio tempo e para os próprios conflitos que compõem o seu tempo. Os seus grandes problemas, os seus grandes conflitos, as grandes questões. E normalmente são aqueles conflitos e aquelas questões que não estão nem sequer perto de uma solução. No padrão de Porto Alegre, no padrão do Brasil daquele ano de 73, eu, de pele bem clara, cabelo liso, castanho, bem claro, puxando para o loiro, era considerado um branco. E ele, o meu irmão, de pele marrom escura, cabelo crespo, castanho escuro, beirando preto, embora com o mesmo nariz adunco e médio largo que o meu e a mesma boca de lábio superior fino e lábio inferior grosso que a minha, era considerado um negro. Não sei se isso já aconteceu com você, mas a primeira coisa que veio na minha cabeça quando eu reparei qual era a temática principal do Marrom e Amarelo foi uma situação que eu passei alguns anos atrás em relação ao Enem. Na época eu estava saindo do ensino médio e tinha tanto o Enem quanto o vestibular para a gente fazer. E aí, no formulário de inscrição do Enem, havia um espaço para você preencher sobre a sua etnia, sobre a sua raça. E lá tinha umas opções que, para mim, na época, ficou meio confuso, eu não sabia muito bem o que marcar. Tipo, se eu marcasse que eu era branco, podia até parecer que estivesse fazendo sentido, mas na minha cabeça parecia que eu estava indo na contramão de grande parte da minha origem familiar. Porque, por exemplo, os meus pais, eles não são brancos, os meus avós também não. O meu avô materno era negro e a minha avó materna é branca. A minha avó paterna, por sua vez, tinha uns certos traços indígenas também. Por exemplo, a pele dela era um pouco escura, mas o cabelo era bem liso. E já o meu avô paterno era branco. E nessa matemática toda eu fiquei meio perdido sobre o que marcar na hora lá. Porque na época, quando eu pensava, beleza, vou marcar que sou branco. Aí na minha cabeça vinha logo aquelas pessoas, não sei se você tá ligado aí, os mormons que tem aqui na minha cidade, tem muito. Que era um pessoal que normalmente são americanos ou um pessoal da Alemanha. Eu pensava, não, eles são brancos, eu não posso dizer que eu sou branco também, ou será que eu posso? Não sei também, mas eu fiquei muito perdido. E vale salientar também que na época eu não fazia a menor ideia do que sequer significava a palavra pardo. E daí veio a minha confusão toda na hora. Porque o formulário, e isso eu reparo hoje, não levava em conta o que eu era considerado, entende? Então, partindo desse ponto, eu cheguei à conclusão que uma das principais temáticas do Marrom e Amarelo, que fazem ser um livro tão importante, tão voltado para o seu próprio tempo, é a questão da identidade racial no Brasil, que é, sem dúvida nenhuma, uma das questões mais complexas e difíceis de resolver na nossa sociedade. Esse é o conflito que o Marrom e Amarelo percebeu, entende? Esse é o conflito que está no tempo no qual ele foi escrito. Então, Marrom e Amarelo vai contar a história de dois irmãos, o Federico, que era considerado um branco, e o Lourenço, que era considerado um negro. Eles têm uma diferença fenotípica da cor da pele muito evidente. Isso é constantemente tematizado no livro. A família é composta por uma mãe de pele clara e cabelo liso e um pai de pele escura e cabelo crespo. Daria para dizer, por exemplo, em termo leigo, assim, bem popular, que um filho puxou a mãe e um filho puxou o pai. Então vou falar um pouco aqui sobre o enredo para a gente conversar sobre algumas das questões principais do livro. Então o livro ele já começa com uma série de lembranças bem magoadas, assim, envolvendo a questão da identidade racial, principalmente a do Federico, que é o narrador da história. O Federico, por exemplo, ouviu diversas vezes as pessoas dizerem que era estranho ele ser filho do pai dele por causa da diferença, já que o pai tinha a pele escura e ele tem a pele clara. Era estranho ele ser filho de um cara negro se ele era tão branco, tipo, branco demais para ter um pai negro. Ele fala um pouco sobre a escola, também menciona os conflitos que ele sentia na escola envolvendo as questões raciais já desde a infância. Aí ele fala da tendência automática que as crianças brancas têm de se sentirem superiores às crianças negras. Então logo no início a gente fica sabendo que o Federico está participando de uma reunião importantíssima, que está decidindo os rumos da política de cotas raciais. Ele e mais 8 pessoas estão discutindo os rumos dessa questão. Eles estão procurando uma maneira de implantar essa política de forma mais eficiente.
Paralelamente, o livro também vai narrar uma outra situação que acontece em outro tempo no passado, envolvendo um momento no qual estavam os dois irmãos em um clube de elite mesmo, assim, um clube da cidade deles, no qual eles acabam se envolvendo em uma briga por causa de um comentário racista. Então o romance ele é narrado de forma não linear, os eventos vão se misturando, vão se sobrepondo um ao outro, indo para o passado e voltando para o presente também, alternando entre o passado e o momento atual, enquanto que um tempo vai ampliando o sentido do outro tempo, entende? Eu já vou lhe dizer que essa é uma das coisas mais fascinantes do livro, quando ele narra uma coisa no presente, alterna para o passado, aquilo que é narrado no passado amplia o que foi narrado no presente e assim sucessivamente, ampliando cada vez mais o sentido da história daqueles dois irmãos. Esses dois núcleos de tempo, vamos dizer assim, o que acontece no clube, aquela briga pelo comentário racista, e o momento no qual Federico está participando da reunião sobre a política de cotas, eles são separados por um espaço de tempo aí de mais ou menos uns 30 anos, mas os eventos do passado trazem consequências até agora no presente. E tem uma personagem que vai juntar os dois momentos, que é justamente a sobrinha do Federico, a filha do Lourenço, que é quem vai ser responsável por direcionar boa parte da trama no presente, quando a história avança e se desenvolve além da questão da reunião sobre as cotas. Vocês vão ver também que existe um objeto físico que une todos os personagens, um objeto que está no passado, mas também está no presente. Une todos os personagens e une também todos os tempos. É uma coisa meio... Se você já leu Tortarado, você está ligado à a faca de Donana. É mais ou menos isso. Lá era uma faca, aqui era uma arma. E esse objeto ele está em um passado mais antigo do que o passado do livro e ele também está no presente do livro, ou seja, ele se expande por toda a narrativa. Isso é muito massa. O romance ele tem umas características de estrutura mesmo que são bem interessantes de comentar. Por exemplo, a questão da pontuação. O Paulo Scott ele falou em uma live lá no canal Balada Literária, numa conversa que ele teve com o Lourenço Mutarelli, que inclusive se vocês quiserem eu posso deixar o link aqui dessa live, que ficou muito massa. Ele comenta um pouco, entre tantas outras coisas, sobre a questão da pontuação, a relação dele com o ponto de interrogação, por exemplo. Isso fica muito evidente nos diálogos. A forma como ele constrói os diálogos é muito massa. Além da questão do diálogo, tem esse vai e vem no tempo, a forma como isso aparece na estrutura do livro mesmo é bem interessante. Além de umas coisas assim bem pontuais, tipo tem um momento lá que eu achei muito interessante que tem uma conversa no WhatsApp, que parece uma coisa bem assim banal, mas eu nunca tinha visto isso, achei muito legal. Essa forma de diálogo a qual eu me refiro é uma forma muito fluida, sabe? É uma forma muito natural. É como se fosse um realismo mais agudo, mais próximo da realidade mesmo, sabe? É como se a gente estivesse ao mesmo tempo presenciando o diálogo, mas também estivesse dentro da cabeça do Federico, entende? Que é ao mesmo tempo narrador e integrante do diálogo. Por exemplo, eu e Lourenço levantamos para pegar o lanche. Fazido fica segurando nossos lugares. Salete entrega o meu X coração e o X salado do Lourenço. Tu tá bem, Derico? Lourenço pergunta. Tá mais calmo? E pega as bisnagas com ketchup e maionese. Acho que tô, respondo. Voltamos para o banco, onde Fazido nos espera. E é interessante ver a forma como ele transforma esse diálogo numa forma mais fluida, porque parece que você literalmente está ouvindo a conversa acontecendo aqui enquanto ela acontece. O diálogo ele simplesmente acontece, ele é descrito enquanto acontece, ou seja, quem foi que perguntou, quem foi que fez aquilo, é descrito porque o narrador está participando do diálogo. Isso é o mais assim, vamos dizer, tecnicamente legal. Imagina a seguinte situação, imagina que você está numa mesa de bar e daí a mesa ao lado as pessoas estão conversando alguma coisa. Aquele diálogo da mesa ao seu lado, ele chega em você de forma pura, ou seja, ele chega sem contexto. Então a gente entende aquele diálogo, mas a gente não compreende o diálogo. Um comentário que eu vi muita gente fazendo a respeito do Marrom e Amarelo é que é um livro que tem bastante camadas. E é exatamente isso. Pegando como exemplo esse diálogo que eu acabei de ler para vocês. Ele demonstra a estrutura do diálogo, como é que ela acontece no Marrom e Amarelo. O Lourenço pergunta para o Federico se ele está mais calmo. E até aí é uma pergunta simples, é uma pergunta sem importância. Ele só perguntou se o cara estava mais calmo, normal. Mas esse diálogo, essa pergunta simples, ela já está cheia de valor, ela já está carregada de um significado que a gente ainda não conhece, que vai conhecer logo mais. E quando a gente conhecer, aquilo que já foi narrado anteriormente ganha um sentido muito maior.
ganha um sentido maior na nossa memória, entende? Você lê, você entende o que aquela pergunta simples quis dizer e aí na sua memória o sentido se amplia. Cara, isso é muito foda, sério, muito legal mesmo. Essa manipulação dos sentidos, daquilo que é dito, do que já foi dito, ganhando outro sentido, essa manipulação dos valores, cara, isso é sem sombra de dúvida para mim uma das coisas mais incríveis desse livro. Isso deixa a narrativa tão mais realista, isso é muito massa. Ele não precisa dizer, olha, o Lourenço perguntou pro Derico se ele estava calmo por causa disso e disso e disso e disso. Porque ele não precisa dizer, porque na vida não é assim, cara. Na vida ninguém não vai lhe dizer o porquê as coisas estão acontecendo. Elas simplesmente acontecem. Isso não existe porque na vida não tem uma narração lhe explicando o que aconteceu. E lembra do exemplo da conversa lá do bar? Você ouvindo a conversa lá não vai ter um narrador lhe dizendo, olha, ele perguntou determinada pergunta por causa disso e disso e disso. Não, isso não existe. O diálogo ele simplesmente acontece. E ele ganha o sentido enquanto a narrativa avança. Cara, entre as propostas que são apresentadas naquela reunião, que compõem um dos núcleos da narrativa que eu falei, entre as propostas que são apresentadas, é apresentada a questão de um software. Um software que estaria lá para resolver, para dar uma solução para o problema de implementação da política de cotas. Seria uma espécie de automatização dos critérios de seleção para quem teria ou não direito às cotas. E, cara, ali na reunião mesmo, já logo de cara, já fica evidente o quão absurdo é essa possibilidade entre os integrantes da reunião. Ou seja, ninguém consegue conceber a ideia de uma forma de automatizar um software, um sistema de computador para dizer quem é preto, quem é branco e quem é indígena, como ele fala no livro. Isso aponta para um dos principais problemas, vamos dizer assim, sem solução apresentados pelo livro, que seria justamente como é que a gente contorna o imenso espectro da subjetividade racial no Brasil. Cara, o software, quando eles estão falando, é uma coisa meio bizarra, assim, parece uma coisa meio Kafka, é uma coisa que Kafka pensaria, talvez. Porque, veja, a política de cotas, se a gente parar para pensar, ela é um posicionamento, ela é uma política ativa para reparar um dano que é muito anterior à sua implementação. O dano do racismo é, obviamente, muito anterior sequer à cogitação de um sistema de cotas. A política de cotas ela é um sistema que gera polêmica porque ela é uma força que vai na contramão. Se a gente for parar para pensar, o padrão, nesse caso, nessa situação, é ser racista. A política de cotas ela vai justamente no sentido oposto, para reverter esse processo, para reparar esse processo. Isso lembra aquela frase da Angela Davis sobre a política, sobre uma postura, né, ativa e antirracista em relação a essa questão das cotas. Que ela fala que em uma sociedade racista não basta você não ser racista, você precisa ser antirracista. Isso aponta para duas formas de você observar a situação, que seria uma forma passiva, ou seja, só não sendo racista, e uma forma mais ativa, que seria uma forma antirracista. E aí é onde entra a política das cotas. Como eu falei, ela vai na contramão. E a gente chega na questão de que saber que é necessário você ter uma postura ativa, antirracista, não significa dizer que você tenha uma solução para o problema. A questão do software, por exemplo, enquanto uma solução, é uma bagunça total. E a gente vê isso na reunião, na discussão entre os participantes. Uma coisa meio Kafka, meio sci-fi, sabe? O objetivo do software é justamente contornar a questão da autodeclaração. Sabe a autodeclaração no qual o próprio candidato ao sistema de cotas se declara como pertencente a uma raça ou a outra? Aquilo que eu falei lá no início sobre o Enem. A autodeclaração ela seria de longe o sistema mais justo e mais eficiente, só que ele não tem como lidar com um problema que o próprio livro chama de gente esperta, querendo levar vantagem na situação. Ou seja, a autodeclaração ela é eficiente porque ela tem como critério principal a questão principal da identidade, que é como o candidato se sente em relação a uma determinada raça ou a outra, uma determinada etnia ou a outra. Ou seja, cada indivíduo, dependendo do seu contexto e da sua formação, ele pode se considerar um branco ou se considerar um negro, por exemplo, indo além da questão do fenótipo e da cor da pele. Tem um personagem que faz um comentário sobre a questão do software, dizendo quão absurda essa ideia seria, porque não tem como conceber uma régua de cor, não tem como conceber o que ele chama de negrômetro. Até porque toda determinação que não parta da própria pessoa, ela é um posicionamento ideológico. Ela carrega o seu valor e ela envolve quem não tem a mesma experiência de quem está se autodeclarando. Porém, se trata de uma questão tão complicada porque, por exemplo, se alguém que não corresponde completamente ao fenótipo negro, como o próprio Federico, se autodeclara como negro, isso pode eventualmente envolver outra pessoa, por exemplo, alguém de pele retinta. E aí já envolve outra questão. Se eu não me engano, inclusive é o próprio Federico que comenta que a questão da cor da pele não deve ser a única questão, não deve ser suficiente. E aí é outra questão complexa, porque outros discordam e outros concordam. Vamos falar um pouco agora sobre o próprio Federico, o narrador e o personagem dessa história.
Ele possui uma relação afetiva, uma relação amorosa com uma moça chamada Bárbara, e essa relação ela aparece em diversos momentos da narrativa. A relação do Federico com a Bárbara, ela é como se fosse uma pausa, como se fosse um respiro nessa carga política do romance, por um lado, e por outro lado também uma pausa em todo o enredo envolvendo a sobrinha dele e as questões que se desenrolam desde a briga na adolescência naquele clube. E é uma relação muito forte, uma relação muito intensa. A gente vê isso por causa de alguns detalhes. São coisas bem bonitas, inclusive, dentro da narrativa. Por exemplo, eles têm algumas referências à cultura pop. É bem legal. Quando o Federico vai na casa da Bárbara e ele toca o interfone, pede para o porteiro avisar que ele está lá, ele se apresenta como Federico Sandman. Tem umas demonstrações de intimidade muito fortes, sabe? Isso deixa a relação entre eles no livro muito massa. Já passamos da fase Bárbara/Federico, se impressionando com surpresas vindas de Bárbara/Federico, e sorriu. Eu achei isso muito legal, muito íntimo. Então uma das principais questões envolvendo o Federico é a questão da sua identidade. Como eu falei logo no início, ele é um personagem que é considerado um branco, porém ele vem de uma família negra. Isso coloca numa situação muito ambígua, numa situação que ele chama de um não lugar. E esse não lugar afeta diretamente a sua identidade, afeta as suas relações, as suas amizades. Ou seja, ele habita um espectro de identidade no qual ele não se sente pertencente em canto nenhum, nem de um lado nem do outro. Ele se sente deslocado em ambos os lados do espectro. Por exemplo, tem um episódio interessante no qual ele está com alguns amigos que ele acabou de conhecer da faculdade. São novos alunos dos primeiros anos da faculdade, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E aí é um pessoal que a gente não está falando de gente que é milionário, não é isso, mas são pessoas que não vieram de bairros pobres, são pessoas que não passaram por muitas dificuldades. E eles estão lá numa conversa bem descontraída sobre música, sobre literatura, cinema, teatro. Estão falando sobre Prince, sobre o Jimi Hendrix. É um momento bem interessante. E nesse contexto, com essas pessoas, nessa situação, ele se sente totalmente deslocado. Eu vou ler um trecho que ilustra bem essa situação. Não é culpa deles, dos meus novos amigos. Não é problema deles que eu não consiga tirar por completo da cabeça o lugar de onde vim. Não descarte o olhar do lugar de onde vim, que não consiga encará-los, mesmo tendo recebido quase todas as boas oportunidades que eles receberam, e tendo a pele clara como eles, sem enxergar algo além do que um bando de branquinhos bem-nascidos, moradores de bairros que não tem nada a ver com o Parthenon. Mesmo sendo o meu Parthenon, nos últimos anos, um lugar bem distante do Parthenon de quem não teve o suporte familiar que eu tive. Ou seja, ele pertence a um lugar, o lugar do qual ele veio, e esse lugar não é compatível com aquele lugar no qual ele estava, conversando sobre aquelas coisas, aquela cultura pop e tal, Prince e Jimi Hendrix. Mesmo ele tendo consciência que no próprio lugar de onde ele veio existe um grau de pertencimento no qual ele está e outras pessoas não estão, porque ele teve um desenvolvimento, uma formação melhor do que outras pessoas tiveram. Já em outro momento da narrativa, em outra situação, ele está nesse bairro ao qual me referi, o Parthenon, e ele se encontra com um cara num bar, e é uma situação bem tensa porque é um cara agressivo, bastante violento, e enfrenta ele. Esse cara vai acusar o Federico de ser alguém que se acha, de ser um cara arrogante, o rei da teoria, ele fala. Protagonistão, o Tarzan da macacada. São os termos que ele usa com o Federico. Então a gente percebe que existe um ressentimento desse cara em relação ao Federico, que o conheceu há muitos anos. Ele fala que o Federico desprezou, humilhou quando ele era mais jovem, e aquilo ficou marcado na lembrança dele. Então, para esse cara, que é do mesmo bairro onde o Federico veio, é muito incompatível a ideia de um cara que luta pela causa negra, luta pelos negros, mas é, como ele fala, branco pra caralho, que nunca vai entender o que é ser preto. E ele fala isso acusando o Federico: você nunca vai entender o que é ser preto, nunca vai entender a minha situação. Ou seja, dentro do Parthenon, o Federico também é deslocado. Talvez justamente por esse deslocamento as suas relações sejam tão delicadas, tanto em relação à questão da identidade racial, como as relações pessoais também, com a Bárbara, por exemplo, ou com a moça com a qual ele está se relacionando atualmente. E esse deslocamento fica muito evidente porque na cena imediatamente após essa em que o cara enfrenta o Federico, é uma cena no qual, é uma das minhas favoritas inclusive, no qual o Paul Scott coloca o personagem traduzindo uma letra do David Bowie. Ou seja, algo que é completamente do outro lado do espectro cultural daquele rapaz que estava enfrentando ele. Isso estaria muito mais próximo daqueles rapazes, daquelas jovens na faculdade. Tem um momento muito forte da narrativa para mim no qual o Federico tem uma conversa com a mãe dele. O que eu estou querendo dizer é que mesmo que eu fale para as pessoas que eu sou negro, isso é pouco, porque eu não entendo quase nada do que é ser negro, falando em termos de cultura.
Isso ele falando para a mãe dele, ou seja, ele não sabe o que é ser negro do ponto de vista da vivência, da experiência. E isso, cara, isso dialoga com tanta coisa na história, tantos pontos, assim, tantas situações pontuais. Por exemplo, tem aquela situação com o irmão dele e a foto com flash, que se você leu aí, você sabe do que eu tô falando. Eu não vou falar sobre porque é interessante você ler isso na hora, assim, você perceber. É uma das cenas mais fortes do livro, é incrível. E essa conversa do Federico com a mãe sobre a questão da identidade, sobre parecer uma família branca, sobre não reconhecer traços de negritude na sua cultura, isso lembra muito Jesus Chorou, do Racionais. Vocês escutaram essa música? Coincidentemente, o Federico, na abertura do livro, na reunião sobre as cotas, ele está usando uma camisa com a imagem do Ice Blue, do Racionais. Aqui a mãe do Federico fala para ele que nem ela, nem o pai dele lidam com o racismo como o Federico faz, porque eles escolheram a paz da própria família, foi uma escolha deles. Ou seja, ela escolheu não lutar, enquanto o Federico escolheu o caminho oposto. Então ele escolheu dedicar a sua vida a isso, mesmo sabendo que ele não entende a questão do racismo como uma pessoa considerada negra, uma pessoa que tem uma vivência diferente da dele entenderia. Então a mãe deles, do Federico e do Lourenço, nas palavras dela, ela escolheu a paz. E eu vou ler uma citação aqui dela, na qual ela explica essa questão. Teu pai não pensa em cor, não olha para a cor da pele dele, para a cor da pele dos outros. Ele não perde tempo com isso, racismo. Ele se vê como um homem que não deve nada para ninguém. E ele age, ele faz, ele vive. Nós enxergamos o racismo. Nós sabemos o que é o racismo, mas nós não cedemos. Não te cobra tanto. E esse não te cobra tanto é que me lembra a letra do Racionais, quando ele fala sobre a mãe dele, dizendo para ele não se importar com isso, para ele acordar, que os próprios negros não se importam com isso, por que você briga tanto por isso? E é um conflito muito forte, cara, porque se você olhar do ponto de vista da mãe, ela só quer que o filho tenha uma vida em paz. E olhar do ponto de vista do filho, ele quer que a sociedade tenha paz. Então, como é que a gente resolve isso? Isso é muito massa, muito forte. Incrível, né, cara? Porque, veja, ela sabe que ainda que eles sofram com racismo, porque o pai deles é um homem negro, eles escolhem não se posicionar, eles escolhem não reagir. Diferentemente do Federico, que, por exemplo, se envolve em uma briga lá no clube, lembra? Por causa de um comentário racista. Isso são dois posicionamentos em conflito no livro. Aliás, além da questão da identidade, um dos temas muito fortes do Marrom e Amarelo é justamente a questão da reação de quem sente o racismo contra quem pratica. Isso está em todo o livro, a todo instante. A responsabilidade da reação, a responsabilidade de quem pratica, de quem é a culpa pelo que o que acontece em um conflito. Então, dá para dizer que os pais do Federico e do Lourenço estão errados em escolher não reagir? Dá para dizer que eles estão errados? Dá para dizer que o Federico está errado em escolher lutar? Não dá. Isso são questões muito complicadas de resolver. A luta contra o racismo, obviamente, sempre pode contar com mais apoio. Mas como é que a gente pode também julgar a postura de quem escolhe não lutar? Por exemplo, a mãe dele e o pai, que é um policial, é um homem negro, mas que escolhe não viver, não reagir à questão do racismo. Como é que a gente julga essa questão? E tem pessoas como a mãe do Federico e o pai que escolhem não reagir porque eles sabem que em uma sociedade racista, até a culpa por ter se magoado por um comentário racista cai sobre quem está sofrendo o racismo. Por exemplo, nessa discussão que acontece no bar, tem um personagem que olha para o Federico e fala: cara, você podia ter evitado isso e não evitou. Ou seja, ele coloca a culpa no Federico, que é quem estava sentindo, quem estava recebendo o comentário racista. Não era exatamente ele que estava recebendo o comentário racista, mas ele reage por causa de uma outra personagem que sofre o racismo. Então, pessoal, vou ficando por aqui. Esse livro me impressionou demais, eu gostei demais da leitura, recomendadíssimo. Não se esquece de se inscrever no canal, beleza? E principalmente de avaliar o vídeo se você gostou ou não gostou, para eu ter uma noção de como vocês estão recebendo o conteúdo aqui do canal, beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!